Governo Lula, matéria da Folha de São Paulo, governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear alta de gastos com benefícios. Segurar, não, aguenta aí, não deixa não. Rapaz, Lula foi eleito falando que ia zerar a fila. Agora tá segurando a fila. Cadê? Gente, olha o empenho do Lula para regulamentar as redes sociais. Olha o empenho do Lula para aumentar impostos. Não é que o Lula não está se empenhando em resolver a questão do INSS. A Folha de São Paulo está falando que o governo está agindo ativamente para atrasar a situação. Aí você vai lendo, a coisa vai ficando pior. O governo Lula agiu para segurar a fila do INSS e frear a alta de gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Dá até uma pausa aí com a coisa. Essa aqui é tipo uma matéria que eu acho que vale a pena você ter com você para conversar com as pessoas que você conhece. Porque todo mundo aí pode ter um parente que está proximamente se aposentar, conhece uma pessoa na situação, sabe? A questão é séria. Sob a orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o programa de enfrentamento à fila, que paga bônus aos servidores pela análise extra de requerimentos para priorizar, veja só, processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidade no segundo semestre de 2024. Em vez de colocar o empenho para todo mundo que está esperando na fila acelerar, isso é um negócio rápido? Não, não é um empenho para isso. O empenho é averigua aí se não tem ninguém que a gente pode tirar. Vê se não tem ninguém que está recebendo algum benefício que não deve. Olha o foco do governo. A ordem de preferência consta em ofícios do INSS obtidos pela Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. A reportagem confirmou com 3 pessoas envolvidas nas tratativas que a priorização das revisões teve como objetivo desacelerar o avanço dos gastos no curto prazo. Olha a motivação. Seres humanos necessitados, que eu acho que ninguém está indo para o INSS à toa, ou o cara está necessitado, ou é porque ele tem direito. Aí você enxerga essas pessoas como gasto. Lula, painho. É gravíssimo o que a Folha de São Paulo está revelando. Um desses documentos afirma que as ações para reduzir as filas precisaram de enérgica moderação dada a prevalência do cenário de restrição orçamentária. Vocês são gasto. O povo é gasto. Então, vocês entendem o que eu falo sobre o tal do ajuste fiscal? Enquanto a discussão sobre ajuste fiscal não começar verdadeiramente no andar de cima de uma coisa assim que é muito óbvia, que são salários acima do teto, enquanto não começar por aí, não existe ajuste fiscal, ou pelo menos nenhum desse ajuste fiscal tem nada do meu interesse. Só quando for verdadeiramente no andar de cima para começar a dar o exemplo, aí a gente pode falar de qualquer coisa contra os mais pobres, contra a classe média. Porque quem paga a conta é sempre o pobre e a classe média. O pobre e a classe média. Aí você fala, pô, mas será mesmo? Porque a Folha de São Paulo falou, não, a gente obteve os ofícios, a gente tá falando isso aqui com base em ofícios, só que a Folha não se contentou e foi atrás de maiores informações, e tem aqui uma informação que acho que é de peso. Falaram com o Lupe, que era o ministro do INSS, né? Que mandava em tudo. Na verdade, o ministro da Previdência, né? Que o INSS está debaixo do guarda-chuva dele. O represamento de benefícios gera uma economia no curto prazo, mas também deixa uma conta futura, pois é preciso pagar correção monetária e juros ao segurado. Para o número ficar bonitinho no final do ano, superávit ou déficit primário, a preocupação com o primário joga lá para frente. Volta aí 2 dias atrás, a gente estava comentando, né, sobre um novo olhar para o Brasil e como isso daqui é exatamente a derivação de tudo que a FHC fez. Ao invés da gente pensar em uma questão mais perene, mais saudável, olhar o Brasil em torno da dívida, a relação dívida-PIB. Pensar na saúde da dívida, não. A gente pensa no superávit primário. Então, assim, se você conseguiu o superávit primário, tá bom. Não importa quanto a dívida subiu ou desceu, ou o que foi feito para você atingir o superávit primário.
Você tá entendendo assim, na prática, o problema do superávit primário? O cara pega uma conta que tinha que pagar agora, ele joga lá pra frente. Aí o ano termina e fala, não, tá aqui, ó, tá de boa, pô. Tá de boa, tá vendo aí? Atingiu o superávit primário a qual custo? Porque você vai ter que pagar e depois ainda vai ter que pagar com correção monetárias e juros. Então, você entende como toda essa lógica da economia que está instalada no Brasil, implementada especialmente pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, com as mudanças que fez em todo o mercado, em todo o sistema financeiro nacional, perpetradas no governo Lula, intensificadas agora com Haddad, coloca a gente no buraco. É desumano. O ex-ministro Carlos Lupe, que comandava a pasta na época das mudanças, confirmou a priorização das revisões e contou que a decisão causou uma crise entre técnicos do INSS, da Fazenda e da Casa Civil. Lupe se disse incomodado com a medida, mas quando a decisão governamental, a gente acata ou sai do governo. Então tá aí, ó. Confirmando o que aconteceu. Esse é o governo Lula, segundo o Lupe e a Folha de São Paulo. Durante a apuração da reportagem, a Folha ouviu um integrante da Fazenda sob reserva que a redução da fila não pode ser feita a qualquer custo e que o orçamento precisa ser respeitado. Esse interlocutor afirmou ainda que a questão não deveria ser... Não politizem isso. A regularização das concessões com a eliminação das filas foi uma promessa de campanha de Lula. E aí? Então Lula mentiu na campanha, né? Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil que você não pode questionar os dogmas, né, que pautam todo o debate público.